Mas vamos lá. Graças, porém, a Deus, que é em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus. Vamos ler o versículo de Marcos, capítulo 1, verso 17. Marcos, capítulo 1, verso 17. Amém? Pode. Disse-lhe Jesus: Vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém. Glórias a Deus. E o chamado do Senhor para as suas ovelhas, ele é um chamado não diferente do que ele faz na nossa vida, mas um chamado constante, porque o Senhor, ele nos chama, ele diz: vinde após mim. Ele vai lá para, nós não vamos ler agora, em Lucas 9, 23, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se. Depois ele faz o convite: vinde a mim. E ele diz em João que aquele que o Pai me dá, vem a mim. No capítulo 15 de João, ele diz: permanecei em mim. E também, isso no verso 4, no verso 5, ele diz que quem permanecer em mim, esse dá muito fruto. Então veja que é um chamado, é um chamado constante, porque a nossa alma, ela relaxa, nós relaxamos. Se deixar, a gente dorme, não é, irmão? E é tanto que, se nós estivermos no estudo e não tiver um dinamismo, algo que chame a atenção, é capaz de a gente cochilar. Por quê? Porque a nossa alma, ela vai relaxando. Na leitura bíblica, se for uma leitura demorada, as pessoas vão relaxar. É preciso que faça uma leitura, se for uma leitura constante, que haja revezamento, um lê, outro lê. Isso torna uma leitura mais dinâmica. Ou por outro, se tem pessoas que ele sabe ler de uma forma dinâmica que chama atenção. As pessoas que têm carisma, né? Como chamam, ele é carismático. Então, assim também é o chamado do Senhor para as suas ovelhas. O chamado do Senhor para nossas vidas. Ele nos chama, aqueles que estão fora, ele diz: me segue, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Siga-me, vinde após mim. É o chamado para seguir, porque antigamente não havia uma faculdade como existe hoje. Não existia as escolas
como existe hoje. É tanto que o apóstolo Paulo, ele fala que aprendeu de Gamaliel, né? Aos pés de Gamaliel, porque se você quisesse fazer do seu filho uma pessoa sábia, ele o entregaria a alguém que tivesse já uma sabedoria, fosse uma pessoa de nome, para ensinar o seu filho. É tanto que quando Samuel nasce, ele é entregue para quem é o sacerdote? O sumo sacerdote ali, né? Para que aprendesse com ele. Foi um consagrado, um nazireu. Então, na época de Jesus ali não é diferente. Tu quer aprender? Então venha após mim. Aprenda comigo. Ele fala até lá em Mateus, né? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, ele nos chama primeiro para segui-lo, para tomar exemplo com ele. E depois ele vai para Lucas, no capítulo 9, verso 23. Ele vai fazer mais um convite. Não é? Como é que ele diz aí? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Veja aí. Agora o chamado para aqueles que ele havia feito, o primeiro chamado, vinde após mim. E aí ele diz novamente: olha, se vocês quiserem vir após mim, eu preciso fazer alguma coisa. O que é que precisa fazer? Negue-se. Porque eu não consigo seguir a alguém ou me entregar para aprender com alguém se eu não renunciar a mim, aos meus conceitos, às minhas ideias, aos meus planos. Nós não vamos conseguir ter um bom resultado se nós continuarmos com a nossa ideia, com os nossos conceitos. Porque eu vou aprender com alguém, eu vou aprender de alguém algo. Nós vamos aprender dele. Vocês lembram de quando ele está pregando no capítulo 8, fazendo aquele discurso, capítulo 8 de João, que a palavra nos descreve que muitos creram nele. Mas quando chega no verso 44, ele está dizendo para aquelas pessoas que, muitos daqueles, não todos, mas muitos daqueles que creram nele, ele está dizendo: vocês são filhos do diabo, querem satisfazer a vossa vontade, porque ele sempre foi mentiroso e nunca se firmou na verdade. Olha o que ele está dizendo no verso 44. Já pensou? No 29 e 30 ele está dizendo que muitos creram nele. Quando chega no 44 ele já está dizendo que são filhos do diabo. Por quê? Porque eles começaram a relutar pelo que eles estavam falando. Eles disseram assim: olha, nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Estavam falando a verdade eles? Eles tinham sido escravos dos babilônicos, da Síria, e agora eram escravos dos romanos. Ainda diz assim: nunca fomos escravos de ninguém. Você já pensou um negócio desse? Então, é necessário que haja uma renúncia da nossa parte. Olha, vinde a mim, mas
Preste atenção. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Porque essa questão da cruz a cruz é símbolo de morte. A cruz é símbolo de morte. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:10, que ele diz assim: levando sempre o morrer de Cristo, para que a sua vida se manifeste no nosso corpo mortal. Levando sempre o morrer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então siga-me. Vem cá. Quando nós chegamos no capítulo 11 de Mateus, ele faz um convite para a intimidade. O convite aí já é um convite não apenas para aprender, mas é um convite para que ele tenha uma experiência. Agora não é mais somente um convite para aprender, mas agora é um convite para ter uma experiência com ele, para que tenha uma vida prática. Assim como é a questão dos discípulos, que eles andam com Jesus Cristo ali durante aqueles 3 anos, mas eles só vão ter uma vida prática quando? Quando é que eles vão passar até a vida prática? Quando Jesus Cristo ressuscita e sobe, e o Espírito Santo vem sobre as suas vidas, aí eles passam a ter uma vida prática. Não é assim? É ou não é? Não é só lá que eles passam a ter uma vida prática, ou seja, um aprendizado ou uma intimidade maior com o Senhor. É só lá. Porque até antes, a gente vê que eles não tinham. Quando Jesus Cristo some um pouco de vista, ele diz assim: vamos pescar. Vamos pescar. É tanto que quando o Senhor os encontra, que vai se despedir, eles estão pescando. Ele diz: olha, passaram a noite pescando, tem algum peixe aí? Tem não. Joga a rede à direita. João observa e diz assim: é o mestre. Pedro se veste e corre. Quando ele chega lá, ele senta. O Senhor está assando peixe, que o Senhor sempre prepara a comidinha para nós, né? O Senhor prepara tudo e nos dá. É graça. É o Senhor nos dando tudo, fazendo tudo e dando para quem nada merece. Aí o Senhor já está assando peixinho para as crianças, para os filhos. E Pedro, aquele que era falastrão, ele senta e fica calado, feito uma ovelha. E o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes, te amo. E ele pergunta novamente. Aí o Senhor diz para ele: apacenta os meus cordeiros. E ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele diz assim: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, te amo, Senhor. E ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas. E pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele começa a chorar e diz: sim, Senhor,
Tu sabe tudo. Então veja que ali Pedro já estava quebrantado. O Pedro falastrão tinha sumido. Quem estava ali era o cordeiro. E quando o Espírito Santo desce sobre eles, a ousadia é muito maior, né? Aquele Pedro, agora ele era ousado naquele discurso. Ele se levanta, o pessoal diz assim: não é esses galileus? Aí, sabe o que ele estava dizendo ali? Não são esses um bando de analfabetos, que não sabe nem falar, um bando de ignorantes? Como é que eles estão falando dessa forma aí? Aí Pedro se levanta e diz, e faz aquele discurso: eles não estão embriagados, mas isso é aquilo que fala lá em Joel. Nos últimos dias os velhos terão visões, os servos terão sonhos e grandes. Então, ele ali se torna um servo mais ousado. E a partir dali ele vai ter uma experiência na prática, uma intimidade com o Senhor, por causa do Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque esse Espírito Santo nos concede poder, autoridade, força, e aí nós nos tornamos ousados. Uma certa vez, eu falando para uma senhora, eu acho que já falei isso para vocês, eu falando para uma senhora do Evangelho, e ela disse assim: mas você falando assim, parece que você está com raiva. E eu disse para ela: não é o fato de estar com raiva, mas é o fato de falar com ousadia, porque eu estou falando de algo real. Eu estou falando de algo, de uma verdade. Eu não estou falando de algo que eu não tenho certeza ou tenha alguma dúvida. Eu estou falando de algo que eu creio, que eu sei que é real. Por isso que eu falo assim. Não é porque eu falo com raiva. Porque quando nós vamos falar da palavra de Deus, nós temos que falar com autoridade, falar com convicção, não com dúvida. Não, a palavra de Deus não diz assim? Daí, vinde quem quiser vir após mim, né? Diz assim mesmo: vinde a mim, todos vós estáis cansados. Então, em Mateus 11, 28, como é que diz? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Esse convite é um convite para estar ali, bem pertinho. É esposo e esposa, bem pertinho, intimidade. Ele de estar pertinho, namorando, né? Os casados sabem o que é isso, né? O solteiro também sabe, né? Que já viram. Sabe por ver, mas os casados sabem no que é real, né? Então aquela intimidade que temos com a esposa, assim também é o Senhor, esse chamado aí, desse vinde a mim, para estar ali junto. Vinde a mim, todos vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansado de quê, irmão? Cansado de quê? Ele vai responder mais especificamente lá em Hebreus 11, quando ele diz assim: deixando todo peso, todo embaraço e pecado que estão de perto nos assedia. É o peso da religião, do sistema. Olhem que ele ali, Jesus Cristo, estava falando para judeus. Ele estava falando para religiosos. Ele estava
falando para pessoas que tinha, como nós podemos dizer, incrustado ali, ou encardido, o sistema religioso. Ele estava falando para pessoas que eram apegadas ao sistema. Então, vinde a mim, todos vós estão cansados de que desse peso todo, desse fardo pesado, que é o sistema religioso, aprisionador. Vinde a mim, seja liberto. E veja que quando o Senhor, todos esses chamados de Cristo, Ele chama para quem? Para Ele. Ele está chamando para Ele. Ele não está chamando você para fazer parte de um sistema religioso. Meu irmão, quando nós deixamos de olhar para Cristo, e aí ele vai dizer isso lá no capítulo 12 de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ou seja, olhando para Cristo firmemente. Quando nós deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para um sistema, se você olha para o sistema, se você olha para um modelo, se você olha para um modelo criado pela religião, para uma forma criada pela religião, você é um traidor de Cristo. Você é um traidor. Você é um adúltero. Você é um prostituto, uma prostituta. Essa é a palavra. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, para olhar para o sistema. Não, meu sistema aqui, o nosso costume é esse. Que costume? É seu ou de Cristo? Se for seu, eu não quero. Se for seu, eu não quero. O modelo, nosso modelo é esse. Tem que andar assim, fazer assim, para você fazer parte da nossa religião, da nossa igreja, você tem que ser assim, assim, assado, cru, cozido. É um modelo que eles têm. Você vai olhar para isso, então você está traindo Cristo. Porque Ele não está chamando você para fazer parte de um sistema religioso. Ele está chamando você para Ele. Se você congrega com liberdade, amém. Se não congrega com liberdade, então não é de Cristo. Aí ele vai dizer no capítulo 15, no verso 4 de João, como é que ele diz? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Agora a questão aí, permaneça comigo, meu filho. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Se você ficar comigo, você vai dar muito fruto. Se nós olharmos desse ponto de vista, Cristo nos chamando para estar com Ele, nos convidando para estar com Ele, para permanecer nele, com Ele, espera pois pelo Senhor, e nós estamos olhando para um sistema, tire suas conclusões. Aonde é que eu estou? Eu estou olhando para quem? Eu permaneço em quem? Eu ando com quem? Olhando para quem? Para quem é que nós estamos olhando? É para o sistema ou para Cristo? Permanecer em mim. Fica aqui comigo, meu filho. E nós vemos, olhando lá para Israel, modelo da igreja, nós vemos que Israel se desviou desse propósito. Porque o mesmo chamado ele fazia para eles. O mesmo chamado que ele faz hoje para a igreja, ele fazia para eles. E vocês lembram como era que
Vocês querem escutar o que ele dizia aí na Bíblia? O que era que ele chamava ele lá? Ele comparou eles com aquela prostituta que Oséias casou, lembra? Com aquela prostituta que ele mandou ele casar, chamava uma filha Olibá, alguma coisa assim, né? Ele comparou a Israel como está na Bíblia, eu vou dizer, mas está na Bíblia, não é ideia minha. Ele diz assim: vocês são igual uma jumenta no cio, que fica solvendo o vento, e se alguém se colocar diante dela, vai ter prejuízo, vai ser pisado. Está vendo como é? Ele chama Israel. Se Jesus Cristo estivesse hoje fazendo isso mesmo, ele ia repetir o capítulo 23 de Mateus na íntegra. Ai de vós, religiosos hipócritas! Ai de vós, religiosos hipócritas! Ele está repetindo. Vocês percorrem o mundo atrás de fazer um prosélito, depois o tornais 2 vezes mais digno do inferno que vós. Ia repetir a mesma coisa. Ia. Pode ter certeza. O verso 5 do capítulo 15 de João. O resultado de se permanecer nele, qual é? Simples. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Quem permanece em mim, o que acontece, pessoal? Vamos, todo mundo, vamos. Esse dá muito fruto. Dá muito fruto. Quer dizer que é em Cristo, não é um sistemazinho lá, na forminha que criaram para mim estar dentro. É em Cristo. Quem permanecer em mim, ele permanece em mim e eu nele. Olha aí a intimidade. Hã? Não é não? Esposo e esposa andando junto, trabalhando, os dois juntos. A Bíblia diz que a esposa sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói, com as próprias mãos destrói. Porque é os dois trabalhando junto. É os dois trabalhando junto. Olha, lá para o capítulo 6 de 2 Coríntios, ele diz assim: porque vós sois cooperadores. Cooperadores. Questão de cooperar é uma mão lavar a outra, não é? Então, permanece em mim e eu permanecerei em vós. E aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Aí o irmão Reginaldo está dando fruto e eu não dou fruto. Sou uma árvore que não dou fruto, mas eu quero frutificar como ele. Mas Senhor, por que é que só ele frutifica? Porque ele está olhando, permanece, e eu não. Porque se o ramo permanece, o ramo permanece na árvore ligada, a seiva, ela percorre os galhos da árvore, mas corte, tire ele de lá. Quando for amanhã ele está murcho. Amanhã ele está murcho. Porque a seiva já não corre mais pelos galhos. Ele já não está ligado à árvore. Então nós precisamos permanecer nele para dar fruto, para frutificar. E aí sim, as pessoas vão ver: mas que igreja próspera, mas que povo próspero. E eles são tão quietos. Por que é que eles prosperam tanto? Vamos lá para Hebreus 12, de 1 a 3.
Amém? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que elas jamais... 12. Né? Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria de que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. Amém. Glória a Deus. Agora nós temos testemunhos. Ele fala aí de Moisés, ele vem falando dos testemunhos dos homens que permaneceram no Senhor, daqueles que permaneceram crendo no Senhor, esperaram no Senhor, daqueles que fizeram justamente isso que nós ouvimos. Eles permaneceram no Senhor, perseveraram. Agora, nós, visto que temos tantos testemunhos, aí ele diz assim: vamos deixar todo o peso, todo embaraço, todo o peso da religião. Lembrem-se que todos esses livros, praticamente todos, eles estão falando para os judeus, principalmente Hebreus. Ele diz assim, deixando todo o peso, todo o embaraço e o pecado que tão de perto e tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Permanece em mim a carreira que nos está proposta, olhando para a forma da religião que querem nos colocar. É assim? Não com costumes, pessoal, não mais com costumes. Nem mais essa questão, nós temos que nos policiar para que, ao nós desejarmos graça e paz para o nosso irmão, isso não seja só um chavão. Nós precisamos nos policiar para que isso não seja um chavão, mas seja livre. No dia que você quiser desejar graça e paz para o seu irmão, amém, desejo. No dia que você quiser dizer, irmão, vai guardado no Senhor, diga. No dia que você quiser, meu irmão, vai em paz, guardar, diga. Mas com liberdade, desejo de coração que ele esteja em paz. Para que isso não se torne um chavão. No dia que você não quiser responder de volta, diga amém. Para que não fique aquela coisa corriqueira e a gente fale simplesmente por falar. Mas fale de coração. Tem irmãos, tem pessoas que eu me sinto livre para me fazer isso. Tem pessoas que eu não sinto livre, acredita? Eu não sinto livre, liberdade para me desejar graça e paz. Alguns batistas, alguns irmãos nossos batistas, eu não desejo. Por quê? Porque tem muitos que são tão conservadores que se eu disser graça e paz, eles vão dizer pentecostal. Aí, como ele não quer ouvir, ele não ouve com bom grado, eu também não falo. Porque eu não tenho liberdade,
Mas eu falo, para as pessoas do mundo eu falo. Irmão, fiquem em paz, fica guardado no Senhor. Mas tem muitos dos meus irmãos batistas que não têm liberdade de fazer isso, porque se fizer, não é bem visto. Então agora corramos a carreira que nos está proposta, olhando simplesmente para um lugar, olhando simplesmente para uma pessoa, olhando para o reino de Deus, olhando para quem? Cristo, que pelo prêmio que lhe estava proposto, não olhou para a humilhação que sofreu. Agora vamos considerar ele, aquele que suportou tal condição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis. Eu estou cansado de tanto ajudar as pessoas e não ver a pessoa responder. É isso. Eu estou cansado de falar da palavra de Deus e não ver resposta das pessoas. Às vezes cansa, não cansa não, irmão Deus? Rapaz, a gente fala para as pessoas, lê a Bíblia e ora por ele, e ele parece que acha que você está fazendo um favor para ele. Não, tem uma obrigação de vir a mim, de fazer isso para mim, como que seja uma obrigação, e tem que desprezar. Mas aí ele diz aí, nós temos que olhar para Cristo, considerar Cristo, para que a gente não se canse disso, porque senão às vezes vai cansar. Rapaz, não vou mais lá não, porque aquele cara não quer nada não. Não é assim às vezes? Mas eu já cansei daquele cara, vou mais orar por ele não. Então, a palavra nós precisamos considerar a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para o que ela fala, para que a gente não se canse de fazer o bem, não se canse de pregar a palavra de Deus, não se canse de ler a Bíblia, não se canse de orar, não se canse de ir lá e com o miserável lá e se compadecer dele. Eu vou lá orar, ele não é agradecido não, eu vou orar por ele. E se você acha que a pessoa não quer oração, você simplesmente peça do Senhor misericórdia pela vida dele, porque aí o Senhor é quem vai fazer, né? Ele sabe todas as coisas. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão pela vida, porque tem pessoas que são tão orgulhosas que não querem receber nenhuma oração, não é? E a oração a gente vê que todo mundo quer. A gente às vezes entra na casa das pessoas, como foi hoje. Fomos na casa de duas pessoas e elas disseram assim: nossa, eu posso fazer uma oração? Pode, venha. Então recebe com bom grado. Mas tem outros que a gente diz assim: eu posso ler um trecho da Bíblia e orar? Não, pode não. Então aí dessas pessoas peçam misericórdia, Senhor tem compaixão. Ele não quer, amém. Nós precisamos respeitar as suas ideias, suas opiniões. Então, que Papai do Céu continue tratando conosco, enquanto ao mais irmão ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura, abraçando o escudo da fé, capacete, calçando os pés com o Evangelho da paz. Papai do Céu continue direcionando nossas vidas, para que nós não estejamos olhando para homens, não estejamos olhando para sistema, não esteja olhando para ideias, para filosofias de homens e vãs sutilezas. Amém? Amém? Vamos orar? Paizinho, nós somos gratos pela tua infinita misericórdia e bondade, pelo teu grande amor com que tu nos amaste, Pai, enviando o teu filho, o teu único filho, para morrer naquela cruz por cada um de nós, e na sua cruz nos incluindo juntamente com ele, para que na sua morte ficássemos livres da condenação, do pecado, da lei, do diabo, e na sua ressurreição nos trouxesse juntamente contigo, nos dando vida e nos reconciliando com o Pai, e
nos justificando. Glórias a Ti, soberano Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo, pela Tua obra. Direciona nossas vidas segundo a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Livrando-nos de todo mal. Em nome de Jesus, por quem te rogamos e agradecemos. Amém, Pai. Glórias a Ti, Deus.